Olá, boa tarde, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre ancestralidade e êxito na vida. É isso mesmo, amanhã tem feriado de finados, né? Muitas vezes a gente fica ali lembrando de pessoas queridas que já se foram, então achei importante a gente falar e fazer essa conexão com a nossa ancestralidade, com as pessoas que vieram antes, dentro do nosso sistema familiar e com o nosso êxito na vida e, consequentemente, na carreira. Enquanto todo mundo vai conectando, vou colocar o tema da nossa live aqui. Fixar comentário. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. E lembra sempre é ótimo, né? A cebolinha baixou aqui. Lembra sempre de clicar no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo. E conforme eu for falando também, for fazendo sentido para você, for tendo insights, for tendo percepções, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Ou fica à vontade para mandar sua dúvida, seus comentários, enfim, aqui nos comentários para que a gente possa interagir, combinado? Então bora lá, bora pra prática. Deixa eu só tomar uma água antes da gente começar pra gente falar sobre esse tema tão legal. Então vamos lá, vamos falar sobre qual a conexão da ancestralidade com o nosso êxito na vida. Né, como eu comentei, eu decidi por conta do feriado de amanhã, né, falar sobre esse tema hoje e falar sobre a importância da forma que a gente olha para a nossa ancestralidade e como isso está conectado com a nossa vida. Primeiro ponto, né, o que é essa ancestralidade? São as pessoas que vieram antes de nós dentro da nossa família, né? Então, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, trisavós, porque o que acontece, né? O que isso tem a ver com o êxito na vida? O primeiro ponto, nós herdamos tanto os dons, os talentos, os medos, os traumas de 7 gerações que vieram antes de nós. Então, tem total relação o que aconteceu com quem veio antes, a forma que você olha para o seu sistema familiar com o seu êxito na vida. Não sei se você já assistiu, mas já até aproveitando, fica uma dica para assistir no feriado. Tem uma animação que chama Viva, eu até anotei aqui para não passar o nome errado. Viva a Vida é uma Festa, porque eu confundo com outro filme. É muito legal, se você não assistiu, assista, porque lá traz de uma forma muito clara o quanto a gente herda os talentos, né? Ali traz muito claro essa questão dos talentos, mas o quanto a gente herda, sim, tudo isso que eu trouxe com relação à nossa ancestralidade. Por isso que muitas vezes você olha e fala, nossa, olha, se comunica bem que nem o pai, canta bem que nem o avô, é bom de fazer isso que nem a mãe, é tal coisa igual a avó, enfim. Por quê? Porque a gente herda tudo isso. E é muito importante olhar para isso, porque é claro, quando a gente olha, né, quando a gente fala dos dons, dos talentos, né, do que nós herdamos de forma positiva, é ótimo porque isso impulsiona a nossa vida, impulsiona a nossa carreira, mas é importante também você olhar para as dinâmicas que se repetem dentro do seu sistema familiar e identificar se isso também não tem se repetido na sua vida. Porque se isso tem se repetido na sua vida, você precisa olhar para a partir disso trabalhar com relação a isso de uma outra forma. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, com relação ao dinheiro, hora que você olha para a sua ancestralidade, hora que você olha para o seu sistema familiar, ou até voltando, colocando um pouquinho mais perto, hora que você olha para a sua infância, para a sua história. O que você aprendeu sobre dinheiro? O que você viu? O que você ouvia? O que você sentia? Quando você precisava pagar alguma coisinha ali na escola, comprar alguma coisinha, que aí você recebia o dinheiro. Como que era isso? Como você se sentia? Como você recebia? Qual era a dinâmica? Como que era falado sobre dinheiro dentro da sua casa? Era um assunto que era meio segredo? Era um tema que muitas vezes causava brigas? Muitas vezes você sentia culpa por ver o tanto que seu pai, sua mãe, ambos, enfim, trabalhavam para que você pudesse ter algo. Era algo que você sentia que era meio que cobrado de você, de olha o sacrifício que a gente faz para te dar uma boa educação.
qual foi o seu aprendizado com relação ao dinheiro? E, consequentemente, esse aprendizado com relação ao dinheiro também está conectado com a relação com o trabalho, né? Porque não tem como eu desvincular o nosso trabalho, a nossa carreira, o nosso negócio do dinheiro. Um está conectado com o outro. Então, se existe alguma trava com relação a dinheiro, vai travar a carreira. Se existe alguma trava com relação à carreira, vai travar o dinheiro. Os dois caminham juntos. Então, o primeiro ponto tem essa questão da sua história, né? Do que você viveu, viu, ouviu. E por que você vê ou ouve coisas que muitas vezes a gente olha e fala, ai, não entendo isso aqui, por que fizeram isso? Porque os nossos pais também já foram filhos dos nossos avós, que por sua vez também já foram filhos dos nossos bisavós, que por sua vez já foram filhos dos nossos tataravós. O que isso quer dizer? Quando a gente olha para a nossa ancestralidade, para quem veio antes dentro do nosso sistema familiar, o que acontece? Geralmente são gerações de pessoas que passaram por muitas dificuldades, né? Seja fugindo de conflitos que tinham dentro dos seus países, seja passando por momentos de escravidão, enfim, né? Então, quando a gente olha lá atrás, realmente existia muito mais dificuldades do que a gente passa hoje, né? No sentido de escassez, de fome, de frio, de medo, né? Hoje em dia, por exemplo, na sexta-feira eu vou dar um treinamento, eu vou viajar, né? Não é aqui na minha cidade, mas eu estou com o celular, eu posso a todo momento estar em contato com todas as pessoas. Antigamente não era assim, né? Até no nosso tempo, um tempo atrás, né, não tinha um celular, só tinha um telefone fixo. Quando você olha mais atrás ainda, não existia nem isso. Quando era algo urgente, às vezes mandava um telegrama e antes disso não tinha nem telegrama. Então era tudo mais complicado. Hoje em dia, por mais que muitas vezes a gente olhe e a gente se lamenta, né, de algumas situações, e é muito importante que quando nos lamentamos, não estamos querendo resolver, estamos querendo apenas reclamar, tá? Só abrindo um parênteses. Mas quando a gente reclama de algo, a gente reclama dentro da realidade que nós vivemos. Só que quando a gente olha para 100 anos atrás, é totalmente diferente. Vamos colocar mais perto, 50 anos atrás não tinha o celular. Então era outra realidade. E aí realmente muitas vezes foi se passando de geração para geração, cuidado para não faltar, né? Questões com relação ao trabalho ser duro, ser árduo, medos com relação ao dinheiro. E isso lá atrás era essencial, porque era a forma que foi necessária para que as pessoas sobrevivessem dentro daquele ambiente. E isso vai passando de geração para geração. Só que se dentro da sua, da minha, da nossa, né, dentro da geração que você está, se você não olha para isso, e aqui a gente vai trabalhar para falar um pouco mais sobre isso, e aí eu quero que vocês vão enviando as suas dúvidas, quem quiser mandar, eu sou descendente de tal país, enfim, a gente vai compartilhando um pouquinho mais. Enquanto a gente não olha para isso, a gente continua repetindo padrões que na verdade vieram lá de trás, porque lá atrás fazia sentido isso. E até eu sou bem curiosa, sabe, com as coisas. Eu gosto muito de entender o porquê das coisas, né? E muitas vezes eu dou uma pesquisada em ditos populares, né? Ditados que a gente tem mania de falar. E geralmente quando você vai pesquisar e entender o porquê dos ditados que hoje a gente repete só no piloto automático, né? Um papagaio falando, a gente não sabe. Só que a hora que você vai olhar para trás, aquele ditado popular teve um porquê. Muitas vezes, saindo do ditado popular, mas frases que eu vejo que muitas pessoas ouvem, que pode ter se tornado padrão dentro de você, a partir de agora você pode começar a olhar de uma nova forma para que isso não seja padrão na sua vida a partir de agora e nem na próxima geração. Por exemplo, ai, pobre não tem gosto, não sonha tanto, isso não é para você. Dinheiro é sujo, o trabalho precisa ser difícil, é tudo muito caro, é tudo muito difícil, você não pode. Muitas vezes eu atendo muitas pessoas que foram aprendendo a se deixar
em último plano, porque quando você vai ouvindo essas frases, o que acontece dentro de nós? É como se, pensa como se você tivesse uma bateria de merecimento dentro de você, como se fosse uma bateria do celular. Você nasce com aquela bateria cheia. Não pode, não é pra você, não é bobagem, deixa pro seu irmão, não faz isso, não faz aquilo, não sei o que. A sua bateria de merecimento vai descarregando. E se você não olha para isso e vai descarregando cada vez mais, é onde muitas vezes de uma forma inconsciente você quer algo, só que quando vai olhar lá no fundo, você não sente que merece. E aí como que isso se comporta na prática? Isso quando eu quero algo assim, que é algo urgente, aí eu consigo o básico para mim. Aí, esforço e consigo, mas algo a mais eu não consigo. Ou eu consigo, quando eu consigo fazer mais dinheiro, quando as coisas começam a caminhar, sempre tem algum imprevisto. Não tem como tudo fluir. Porque geralmente isso está relacionado ao merecimento. E esse merecimento está relacionado a toda essa construção de padrões que veio de toda a nossa ancestralidade. Vou dar alguns exemplos práticos, tá? É muito importante. Isso é essencial, se você não souber, não, mas isso ajuda muito, que eu vou falar aqui pra você, tá? É muito importante quando a gente conhece a nossa história. O que quer dizer conhecer a nossa história? Saber pelo menos de onde você descende, né? Porque nós, como brasileiros, somos uma misturinha de várias nações. E quando você começa a entender, eu, por exemplo, tenho descendência italiana, né? Na verdade eu tenho cidadania italiana, eu tenho descendência americana. Quando olho um pouco mais lá para trás, tem português, tem escocês, mas isso bem para trás. Só que em uma primeira camada, o mais forte é Itália e Estados Unidos. E aí o que isso me traz de informação? A hora que eu sei da onde vieram meus ancestrais, as pessoas que vieram antes de mim, eu consigo ter um pouco mais de consciência do que aconteceu com essas pessoas. Quer ver? Vou dar um exemplo meu. Quando eu ia viajar, principalmente para lugar que ia estar um pouco mais frio, eu fazia mala e colocava um monte de blusa de frio. Fechava a mala, olhava e falava, não é suficiente. E pegava mais um casaco. Era um medo dentro de mim, na hora que eu comecei a tomar consciência, eu tinha medo de passar frio. Mesmo sabendo que eu podia chegar no lugar, se tivesse frio eu vou lá e compro um casaco. Mas é como se eu já tivesse passado por aquilo, sendo que graças a Deus nunca passei frio, nunca passei fome na minha vida. Mas era um medo de faltar. E aí quando eu olho para a ancestralidade, provavelmente aconteceu de algum ancestral meu passar muito frio, às vezes até morrer de frio, até morrer de fome. Que padrões que aconteceram lá atrás? Existem pessoas que às vezes, a hora que começa a acabar, tá acabando o arroz, preciso já comprar. Que é aquele medo de faltar comida, o medo de faltar dinheiro. E aí a gente vai ficando nesse piloto automático, movido muitas vezes pelo medo. E aí esse medo que a gente vai repetindo padrões, acaba travando a nossa vida sem perceber. É claro que eu trouxe aqui o exemplo do frio, que é um exemplo bem superficial, bem bobinho. Só que se lá atrás existia esse bem bobinho, bem superficial, que pra mim era extremo, porque eu levava muita roupa que eu não precisava, e sempre fora da mala tinha 1 ou 2 casacos a mais, imagina como isso não me afetava nas outras áreas. É o medo da falta. Medo da falta tá ligado com escassez. E aí o dinheiro passa longe. A Ju falou, oi Ju, meu é Itália e Portugal, eu sou dessa de carregar muitas roupas de frio. E é isso, por exemplo, quem veio de famílias que vieram para o Brasil e trabalhavam como mascates, né? Que eram aqueles vendedores que iam de porta em porta. Muitas vezes, esses mascates, por mais que às vezes eles vendiam sapatos, roupas, eles mesmos não tinham. Às vezes trabalhavam ali descalços. E aí o que acontece com a pessoa que tem essa descendência? Preciso de sapato. E vai acumulando sapato. Isso não necessariamente, é claro que eu estou dando exemplos olhando para a nossa descendência, olhando lá para trás, mas muitas vezes é olhando para a vida atual, né? Aquela criança que ouviu, não pode ter
All-Star, não pode ter esse aqui, não pode. Aí na fase adulta eu quero, agora eu posso. E é muitas vezes como se nunca fosse suficiente. Tem muitas pessoas que eu atendo que falam, aí não vem a sensação de saciedade, eu quero aquilo, e não vem aquela alegria, porque no fundo você tá repetindo padrões e tá querendo preencher um vazio de algo que já aconteceu. E aí, deixa eu ver aqui tudo que eu anotei para poder trazer aqui para vocês, tá? Como lidar com isso, né? Qual que é a conexão disso? Entendi, mas como que eu faço para lidar com isso? Qual que é a conexão disso com o êxito na vida? O primeiro ponto que você precisa observar é como está a sua vida hoje. Tudo está da forma que você gostaria? Sempre tem algo que a gente pode melhorar, né? Mas muitas vezes tem algumas coisas que travam, alguns padrões que sempre se repetem. Então é a primeira coisa que você precisa observar. Isso tá repetindo o padrão. Eu mudo de empresa, sempre tem o mesmo problema. Acontece sempre a mesma situação. O dinheiro vem e parece que escorre pelo ralo. As coisas não vão. Então é importante observar. Só que além disso, é claro, abrindo um parênteses gigantesco, tá? Quando eu falo aqui de ancestralidade e êxito na vida, é muito importante que nós não joguemos a responsabilidade toda de é meu sistema familiar, isso aqui é sistêmico, isso aqui não sei o que, isso aqui é por conta do que eu vivi na infância. Não. O primeiro ponto, antes de olhar para tudo isso que eu vou falar aqui, é: você está entrando em ação? Você está agindo apesar do medo? Você tem feito as coisas acontecerem? Porque todos nós temos nossos medos, nossos desafios, aquilo que traz desconforto, e faz parte, né? Quando a gente vai, principalmente, dar um passo em direção de algo que é novo para nós, é natural gerar desconforto, porque a nossa mente, o nosso cérebro, dentro de nós, não conhece esse caminho. Então, esse medo, esse frio na barriga, esse desconforto, é um sinal de alerta e está tudo certo. Diariamente, nós precisamos lidar com esses conflitos internos que acontecem dentro de nós, né? O que acontece é que a partir do momento que você sabe técnicas para lidar, que você se conhece, que você assume a responsabilidade e o controle pela sua vida, aí as coisas vão acontecendo. Nossa, tô com desconforto. Olha, a hora que eu penso em fazer isso aqui, já dá uma canseira. O que você precisa começar a pensar? Medo do que eu tô? Peraí, deixa eu fazer. Porque é como uma engrenagem, sabe? Igual passava nos desenhos antigamente. Se a engrenagem está emperrada, às vezes a gente vai ter a sensação que está fazendo um pouco mais de esforço, para que aí ela comece a rodar. Mas o que você vai perceber é que quanto mais você se movimentar, porque a vida é movimento, né? E quanto mais você fizer, mais vontade de fazer você vai ter. E aí as coisas vão acontecendo. Isso que não quer dizer que não vai dar medo, que não vai dar frio na barriga, tá? Parênteses fechado. Então, se hoje você está fazendo isso, mas muitas vezes vem a insegurança, os padrões se repetem, você tá fazendo e mesmo assim as coisas não vão, não querendo ser imediatista, né? Porque hoje a gente tá em um mundo, eu gosto muito de trazer, né? Claro, toda essa parte sistêmica, que é uma parte que eu trabalho muito forte dentro da minha mentoria, dentro das sessões de constelação familiar, mas eu gosto muito de ser muito transparente e trazer a realidade aqui para vocês, dessa questão de ter responsabilidade, de ter clareza, de ser natural, dar friozinho da barriga, de precisar, de ter que agir mesmo com medo, né, que como adultos a gente precisa ter essa responsabilidade. Então é muito importante que você tenha essa clareza e que você entenda também que todos nós, eu me incluo nessa, a gente hoje vive em um mundo muito imediatista, né? Quando a gente olha inclusive para as redes sociais, a gente vai ali, 10 segundos no máximo e próximo, e a gente quer tudo para ontem, porque é um monte de informação o tempo todo. Só que se nós estamos aqui hoje, são anos do mesmo padrão que a gente está repetindo na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente precisa de um processo de reaprendizagem, de ressignificar, de reestruturar internamente, de voltar para casa. O que é esse voltar para casa?
Muitas pessoas vão tão em busca de agradar todo mundo, de fazer tudo para todo mundo, que isso é uma forma de continuar a qualquer custo querer pertencer ali à nossa ancestralidade, que se perde de si, que se perde da sua própria casa interna. Então, em muitos momentos, precisa ser feito esse movimento, primeiro, de você voltar para casa, de você descobrir quem é você, sem rótulos, sem racional, sem nada, quem é você na essência, quando ninguém tá te vendo, quando ninguém for te julgar com seus erros e acertos, com a sua luz e com as suas sombras, para a partir daí seguir. Então, se hoje, em muitos momentos você se cobra, né, que vem essa questão de êxito, agora a gente tá em novembro, falta 2 meses pro próximo ano, vem essa cobrança, o primeiro ponto é, respira. E não fique com essa coisa de imediatismo, que passos que eu preciso dar diariamente para que as coisas aconteçam. O grande segredo para qualquer coisa na nossa vida é termos consistência. Agirmos apesar de. E não é a velocidade, é sobre consistência. Porque às vezes a gente quer fazer aquele bolo de coisa ou numa velocidade gigante que aí você fala, ai, cansei. Imagina um cara que corre uma maratona, começar no ritmo que ele termina a maratona. Ele não aguenta chegar até o final, porque ele vai treinando e conhecendo o próprio corpo para ver em cada quilômetro o ritmo que ele vai levar. E é assim que funciona a vida, tá? E agora com relação à ancestralidade, falado tudo isso que é extremamente importante. Você começou a olhar, identificou que as coisas não estão indo da forma que você gostaria, que os padrões sempre se repetem, que você está fazendo um esforço gigantesco e que os resultados não vêm, aí é importante olhar. É importante começar a olhar, por exemplo, sua com relação ao financeiro. Como que o dinheiro era olhado dentro do seu sistema familiar? O que você aprendeu sobre? Como seus pais lidavam com o dinheiro? Como seus avós lidavam com o dinheiro? Como era falado sobre o dinheiro na sua família? E mais do que isso, e mais importante do que tudo isso, a hora que você olha para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, enfim, como que você olha para eles? Como que você olha para a história de quem veio antes? Porque muitas vezes a gente começa a ter esse olhar de dó, sabe? De ter pena do que eles viveram, de tirar a dignidade do que eles passaram. Ai, coitado, meus pais passaram tanta coisa. Olha, meu avô, passaram a perna nele. Olha, minha avó, olha, meu bisavô quebrou não sei quantas empresas. E se você olha com esse olhar de pena, de dó, diminuindo tudo que eles passaram, e lembra que no começo eu fui falando aqui um pouco do que, olhando para a sua ancestralidade, você consegue pesquisar e saber um pouco mais, que era uma realidade totalmente diferente. A hora que você tá diminuindo tudo que eles passaram, você tá diminuindo a sua própria história. Porque se hoje você está aqui, é porque seus pais deram conta de sobreviver, seus avós deram conta, seus bisavós, precisou existir um monte de gente para que hoje você estivesse aqui. Um monte de gente que viveu em uma realidade totalmente diferente da que você vive hoje. Porque se hoje você olha e às vezes você quer, a gente fala salvar, né? Os pais você quer proteger absurdamente, você tem dó, você quer fazer demais, você tem pena de tudo que eles viveram, você tá tirando a dignidade da sua história, do seu sistema familiar, e isso impacta diretamente no seu merecimento. Porque se existe esse peso aí dentro de você, é como se muitas vezes inconscientemente você não se sentisse merecedor ou merecedora de conquistar as coisas. Porque aí você quer conquistar pelo outro. Ou se você conquistar por você, você sente culpa. Você sente vergonha. Você não quer que ninguém descubra. Porque aí vai que as pessoas te pedem algo e aí você não vai conseguir falar não. Então, até a nossa forma de olhar
para os nossos pais e para todo o nosso sistema familiar, interfere diretamente na forma da gente olhar para a nossa vida, para o nosso êxito. Se eu olho diminuindo, consequentemente, eu vou me diminuir também. Su, é somente isso de eu me diminuir somente com relação à ancestralidade? Não, pode ser com relação à sua criança, né? Existem muitos adultos que eu atendo que já foram crianças um dia e que aprenderam que tem que deixar pro seu irmão, tem que deixar pro seu primo, tem que deixar para não sei o que foi aprendendo a eu não tenho direito de querer. É um outro ponto também que impacta o merecimento. Mas algo que você pode começar a olhar a partir de agora é esse ponto de lá na sua infância como que era isso, você tinha o direito de querer? Hoje você se permite ter o direito de querer? Porque querer é diferente de precisar. Tem gente que fala, eu preciso disso. Não, você não precisa, você não tem que nada. O que você quer? Você olha hoje para o que você quer, você para pensar o que eu quero. Não o que é bonito, o que as pessoas vão gostar, o que é exemplar, a profissão que é linda, não sei o quê. O que você quer? Você podia querer antigamente? E com relação à sua ancestralidade, ao seu sistema familiar, aos países que você tem descendência, inclusive, como que você olha? Porque aí, nessa animação que eu falei pra vocês, né, da Vida é Bela, traz muito isso. A partir do momento que você começa a olhar e falar, caramba, olha o que meus pais passaram, como eles são fortes. Olha o que os meus avós passaram, que corajosos para arriscar. Olha o que bisavós passaram, você vai se apropriando. E aí sim, é como se ligasse uma chavinha para que você tenha permissão de utilizar todos esses talentos que você vai herdando de todo mundo que veio antes de você para que você pudesse estar aqui hoje. Das 7 gerações que vieram, que é o que a gente vai herdando dentro de nós. E isso é extremamente importante, né? E eu decidi fazer essa live sobre esse tema hoje, como eu falei no começo, para quem não estava aqui, porque amanhã é finados e muitas vezes a gente começa a lembrar de pessoas queridas que já se foram. E pode ser que hoje você ainda tenha uma questão que você sinta que não tem permissão de ser feliz, porque a mãe, um irmão, um pai, enfim, alguém muito querido já se foi. Só que a melhor forma de você honrar cada pessoa que já se foi ou que está aqui, que precisou existir para que você estivesse aqui hoje, é sendo muito feliz. É honrando a vida que você recebeu. Que é o maior prêmio, é o maior tesouro, é o maior tudo que a gente vai receber na nossa vida. Então, a melhor forma de você honrar a sua ancestralidade é, primeiro, dando dignidade para os que vieram antes, para a história deles. Segundo, estando no seu lugar. O que é estar no meu lugar? É não querer ser mãe dos pais, é não querer ser mais velha que os irmãos mais velhos, é estar no seu lugar. De primeira filha, segunda filha, terceira filha, enfim. E é cuidar muito bem da sua vida. O que é eu cuidar muito bem da minha vida, Su? É ter os seus sonhos, é fazer pelos seus sonhos, é estar em movimento para que a partir daí, tô vendo aqui se tem mais algum ponto que é importante falar para vocês, para que a partir daí você possa seguir. E aí, a partir do momento que você olha para a sua ancestralidade, que você olha para as feridas da sua criança, para que você consiga seguir, né? Porque a gente tem 2 opções. Todos nós, todos, sem exceção, passamos por alguma coisa lá na infância que machucou a nossa criança, que foi criando pequenas fissuras dentro de nós. Às vezes um não pode que nós ouvimos. Todos nós, sem exceção. Ai, a dor do outro. Não, a sua dor é a maior dor que tem. É importante você olhar para a sua dor. Só que mais importante do que isso é não pegar essa dor de bichinho de estimação. Porque aí a gente tem 2 opções.
Eu fico com essa dor de bichinho de estimação, né? Eu sofri isso, eu passei aquilo, eu não tive aquilo outro. E aí você continua revivendo história de 20, 30 anos atrás. Você vive em função da sua dor, que é o que eu falo pegar de bichinho de estimação. Ou você pode optar em olhar para isso, cuidar disso, para a partir daí seguir. É isso que é cuidar muito bem da nossa vida. É falar, peraí, o que eu preciso resolver aqui para seguir? A Mari falou assim, isso inclui irmãos que foram abortados depois de mim? Sim, Mari. Quando a gente fala, acho que você está perguntando sobre o estar no seu lugar, né? Essa pergunta que você fez é extremamente importante. Obrigada por ela, tá? É muito importante, que pode valer para muita gente. Quando a gente fala de estar no nosso lugar, inclusive incluindo os abortos, os bebês que não nasceram. Então, a Mari falou, foi depois dela. Então, não sei se tem irmãos antes, Mari. Vamos supor que você é a mais velha. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, incluindo o aborto. Isso eu sei que minha mãe perdeu um bebê antes de mim. Eu sei que minha mãe teve um sangramento na minha gestação, que pode ser que sua gestação tenha sido gemelar. Então peraí, pode ser que eu não esteja no meu lugar. Quando você vai olhando para tudo isso, e vocês vão perceber, quando a gente está no nosso lugar, na nossa cadeirinha, pensa assim, que o nosso sistema familiar é como se fosse um grande estádio de futebol, em que cada um tem a sua cadeira marcada. Só que se tem alguém ali que está excluído, né? Seja como a Mari trouxe o exemplo aqui do aborto, seja porque muitas vezes você quer salvar seus pais e se colocar no lugar deles, você senta numa cadeira que não tá com o seu nome. E aí o que acontece na nossa vida? Não tem o êxito. O que isso quer dizer? Às vezes eu sinto uma exaustão gigante porque eu tô fazendo um esforço, eu tô numa cadeira que não me cabe. Fica pesado demais, o financeiro trava, a carreira é tudo com muito esforço. Muitas vezes eu tenho a sensação que as pessoas não me enxergam, não me reconhecem, não me dão valor. Por quê? Porque eu não tô nem sentada na minha cadeira. E a partir do momento que a gente está no nosso lugar, aí as coisas começam a fluir. Claro, eu me responsabilizando, eu entrando em ação. Isso é extremamente importante, né? Eu trouxe um ponto, me fala se vocês querem, vou falar aqui pra vocês que eu faço uma live exclusivamente sobre isso, em outro momento, porque não tem como falar tudo isso nessa live, que vai ficar muita coisa. Muitas gestações, e isso é comprovado, grande parte das gestações são gemelares. Só que aí o que acontece? A mulher tá grávida, às vezes ela nem descobriu que tá grávida ainda, ela teve um pequeno sangramento. Um desses bebês, desses fetos, às vezes ficou 1, 2 dias, 1 semana. E a mãe conscientemente não sabe sobre esse bebê. E aí a gente já nasce fora do nosso lugar. A Mari falou, descobri que minha mãe teve 3 abortos e 2 desses eram gêmeos, perfeito. E aí é importante incluir todo mundo. O que é o incluir todo mundo? É incluir realmente no seu coração. E aí o que acontece, né? Quando tem essas gestações gemelares e que não se tem consciência, que geralmente, por que eu gosto de falar geralmente, gente? Muitas vezes eu recebo algumas dúvidas e podem ficar à vontade para enviar dúvidas no direct. De vez em quando eu abro caixinhas nos stories para vocês enviarem também, e dentro do possível eu vou respondendo. Só que eu gosto sempre de frisar o geralmente, porque às vezes a gente quer colocar regra onde não tem regra. Cada caso e cada história é única. Mas quando eu falo geralmente, isso quer dizer que grande parte dos casos, tá? Então, grande parte das pessoas que vieram de gestações gemelares e que não se tem consciência, então esse gêmeo está excluído. Se o gêmeo está excluído, quer dizer que você provavelmente pode estar sentado na cadeira do seu gêmeo. O que geralmente sente, né, essa pessoa que veio dessa gestação gemelar? Geralmente, na infância, e eu falo por experiência própria, tá? Porque depois em uma constelação eu descobri que a gestação da minha mãe, né, quando estava grávida de mim, foi gemelar. E era muito o que acontecia comigo. Geralmente, é aquela criança que tem aquele paninho que ela fica pegada, sabe? Minha mãe conta que quando ela ia lavar meu paninho, eu ficava chorando debaixo do varal. Quem vem de gestação gemelar, né, e esse gêmeo não tá incluso, né, esse gêmeo
ainda não foi visto, essa criança ela sente essa falta, porque conscientemente a gente não sabe, mas dentro de nós sabe. Então fica pegada ali com um paninho, com uma almofadinha, aquela criança que precisa sempre ter alguma coisa ali por perto. O que acontece na fase adulta em muitos momentos? Muitas vezes essa pessoa sente culpa e não sabe por quê. Só que no fundo é a culpa de eu sobrevivi e ele não. Então é a culpa e é aquela pessoa que sempre busca fazer tudo em dobro. É como se, me pediu A, deixa que eu vou fazer A e B. Como se estivesse fazendo por ela e pelo gêmeo que não nasceu. Então isso vai causando um desgaste de energia muito grande. Então é um outro ponto que pode fazer você estar fora do seu lugar. Você está ocupando um lugar de um gêmeo que muitas vezes não se soube porque foi pouco tempo, né? E aí a mãe teve um sangramento, foi fazer ultrassom, tava tudo bem, mas nunca se soube que teve esse outro bebê. No caso da Mari, que trouxe esses irmãos, porque a partir do momento, né? E quando a gente fala da sistêmica, vou até trazer aqui para vocês as 3 leis sistêmicas e ordens do amor para a gente ir encerrando aqui. Quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar, né, dentro da nossa ancestralidade, essa pessoa não existe para mim. Você está deixando uma cadeira vaga desse grande estádio, que eu falei aqui, e você corre o risco de não sentar no seu lugar, porque tem uma cadeira sobrando. E aí é onde as coisas não vão. Então, eu vou falar sobre as 3 leis aqui pra gente finalizar, mas recapitulando tudo isso que eu trouxe para vocês, comece a olhar para a sua história, conheça a sua história. Se hoje, por exemplo, você tem questões com seus pais, com seus avós, ou se sente pena, comece a entender e enxergar a força, o que eles precisaram passar, e não com um olhar de coitados, com um olhar de caramba, meu avô quebrou 5 empresas. Caramba, olha o quanto ele arriscou. Agora já tem a lição aprendida dentro do meu sistema familiar e graças a ele eu posso fazer diferente do meu negócio, percebe? E isso não é sobre passar pano para o que aconteceu. Isso, gente, se chama fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com o seu sistema familiar ao qual você vai sempre pertencer. Porque a partir do momento que você faz as pazes, que você resolve as suas questões também da infância, que é extremamente importante trabalhar, aí você recebe todos os talentos, toda a força, toda a determinação dessas 7 gerações que você herdou a informação. E aí onde tem o êxito, porque você tá no seu lugar para que você possa fazer as coisas por você. Não buscando agradar a qualquer custo, não tendo um esforço, não repetindo padrões. E quando a gente fala de tudo isso, é justamente onde está conectado as 3 leis sistêmicas ou ordens do amor, né, em que faz parte dessa visão sistêmica, que é o que eu trabalho dentro da mentoria, dentro da constelação, e a forma que a gente vai trabalhar dentro do programa de aceleração, que vai ser na semana que vem, que a gente vai olhar para toda essa parte sistêmica, mas também para a parte estratégica, porque até a gente vai falar sobre vendas também no programa de aceleração. Até quando a gente fala sobre vendas e a gente está vendendo o tempo todo, que nem agora eu estou vendendo para você aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei, aquilo que eu trabalho. Quando você quer viajar para algum lugar e quer que as pessoas vão com você, marido, esposa, amigo, enfim, você vende aquilo que você acredita. Eu gosto de azul, eu vou vender que eu gosto de azul. Então a vida toda tudo que a gente vai conversando, a todo momento é um processo de vendas. E até quando a gente olha para vendas, está conectado ao que a gente aprendeu na nossa ancestralidade, ao que a gente aprendeu dentro da nossa vida, para que aí a gente possa destravar. Então, tudo isso está conectado. Por isso que, inclusive, dentro do programa de aceleração, a hora que você olha ali os 3 encontros que a gente vai ter, no último ou no penúltimo, se não me engano, que a gente fala de vendas, tá? Vendas sistêmicas. Porque é justamente esse processo de criar um novo olhar dentro de você com relação a vendas. E você começar primeiro a aprender a se vender e acreditar em você, para depois reverberar isso para o mundo, senão as coisas não vão. E vamos falar das 3 leis sistêmicas para a gente finalizar, que eu me empolguei aqui, mas é muito gostoso quando vocês interagem. A Mari trouxe pontos muito ricos aqui, que agregou demais para nossa live, as dúvidas, os pontos que ela trouxe. E é muito gostoso quando vocês vão trazendo histórias, né, que nem eu fui trazendo algumas histórias da ancestralidade, né, falando dos mascates, dos italianos,
né, de algumas descendências, e aí a hora que você olha para sua história, você vai conectando e percebendo, caramba, como eu percebi, caramba, eu precisava de 500 blusas de frio, porque um ancestral meu provavelmente passou frio ou morreu de frio por conta disso. Agora eu tenho, já é o suficiente, tá tudo certo, e aí eu posso seguir. E se vocês têm muito esse negócio, esse comichão, sabe, de frio, de fome, de roupa, de não sei o que, de compulsão, é claro que compulsão existe alguns outros pontos que precisam ser trabalhados, mas falando de uma forma macro, a hora que der aquela vontade de, nossa, eu tenho 200 sapatos, eu preciso do 201, olha e fala assim, é o suficiente. Começa a trabalhar essa aceitação dentro de você, porque essa busca, e até por curso, livro, esse acúmulo, é como se eu estivesse buscando algo que faltou. Mas se a gente tá aqui, gente, de alguma forma recebemos o suficiente. Deixa eu falar sobre as 3 leis sistêmicas ou ordens do amor e conectar com tudo isso que eu falei para você começar a tomar essa consciência, esse se perceber, e aí depois, finalizando a live, se tiver alguma dúvida, envia no direct, que aí eu vou passando para vocês, ou quem quiser marcar um atendimento pra gente olhar para um tema específico, você manda direct que a gente se fala, tá? A Mari falou, eu tenho algo que parece alergia a frio, eu e vários parentes. Mari, provavelmente tem alguma questão, algum parente, algum ancestral seu que precisa ser visto, que morreu de frio, que teve algum ponto com frio. Isso acontece constantemente, tá? Eu já vi pessoas com questões com relação a cabelo, a pele, que vai repetindo padrões, claro que de uma forma mais leve do que aconteceu com o ancestral lá atrás, para que sejam corrigidas essas cadeiras dessa arquibancada, dessa grande arquibancada do sistema familiar. Então acontece muito da gente repetir isso até que seja olhado. Para vocês terem uma ideia, teve um caso, eu gosto sempre de contar esse caso que eu achei muito legal. Muito legal assim, né? Porque não foi comigo. Não, tô brincando, gente. Muito legal no sentido de interessante, tá? Porque pra pessoa era muito desconfortável. Teve uma pessoa que ela foi procurar a constelação. Na verdade, ela trouxe dentro de um workshop que ela tinha uma questão com arroz. Arroz que a gente come. Né? No Brasil, nos outros países não, mas no Brasil é muito natural o nosso arroz com feijão, né? Quem vem de fora até estranha, de nossa, mas vocês comem isso todo dia. Mas para o brasileiro é uma memória afetiva que a gente tem, é algo muito forte. E essa pessoa, ela tinha ânsia só de olhar para o arroz. Era uma repulsa muito grande. E o que aconteceu? Por que ela tinha isso? A hora que foi olhar para isso, dentro da ancestralidade dela, do sistema familiar dela, não lembro se eram os avós ou bisavós, eles trabalhavam numa plantação de arroz. Só que eles eram, me fugiu a palavra, extremamente explorados. Eles passaram por muitas coisas ruins dentro desse trabalho. O que ficou registrado dentro desse sistema? O arroz é ruim. Até alguém olhar para isso, para que as coisas pudessem ser diferentes. Então, essa questão do frio, ainda mais você retratando que tem vários parentes, com certeza é uma informação que precisa ser olhada, né? Vários parentes têm uma questão de pele, a mesma doença vai passando, todo mundo, pelo menos alguém daquela geração tem essa determinada doença. É algo que precisa ser visto sim, tá? E aí a primeira coisa que você pode fazer, se quiser depois me manda direct que eu te passo informações sobre os atendimentos, mas dá uma pesquisada, não sei se você conhece sobre a sua ancestralidade, sobre o que aconteceu, porque provavelmente tem alguma história, alguém que está excluído, algum ponto ali que precisa equilibrar de novo para que o sistema possa funcionar normalmente, tá? E aí o que acontece, gente? Por que isso acontece dessa repetição de padrões? Justamente por conta dessas leis sistêmicas ou ordens do amor, que nada mais são do que necessidades básicas que nós seres humanos temos. A primeira lei sistêmica ou ordem do amor, e que é a necessidade macro, assim, prioritária de todo ser humano, é pertencer. Pense em qualquer desejo que você tem na vida, qualquer um. Quando a gente vai puxando, sabe, porque vou contar uma coisa pra vocês. A primeira resposta que vem quando a gente se pergunta algo, geralmente não é resposta verdadeira, tá? Por quê? Se a gente é um bando de mentiroso?
a gente conta histórias para nós mesmos, para não precisarmos lidar com os nossos medos, com as nossas feridas. Por isso que é sempre importante buscando. E a gente tem pontos cegos também com relação a nós. Então, sempre ir puxando, e puxando, e puxando. E quando a gente vai olhando e aprofundando sobre as nossas necessidades, a maior necessidade que qualquer ser humano tem é pertencer. O que isso quer dizer? É ser amado. Nenhum ser humano dá conta de ninguém olhar para a cara dele, de ninguém amar, de não ter contato com absolutamente ninguém no mundo. E pode ser que você tá pensando assim, não, Su, mas eu tenho vontade de me isolar. Eu, se puder, fico sozinho o tempo inteiro. Geralmente, quem tem vontade de se isolar são aquelas pessoas que, desde crianças, precisaram cuidar dos irmãos, fazer um monte de coisa, ter grandes responsabilidades, que na fase adulta as pessoas também só ligavam ou só procuravam para pedir alguma coisa, e porque você cansou de carregar o mundo nas costas, você se isolou. Então, isso não quer dizer que você não queira estar com pessoas, isso quer dizer que você está cansado de dar demais e receber de menos. Só que até quando a gente faz isso de salvar o mundo, de fazer tudo para todo mundo, de se cobrar para ser perfeita, de se culpar, de não conseguir dizer não, de se sobrecarregar, tudo isso que a gente faz é buscando pertencer. Porque a hora que eu sou esforçada, batalhadora, ou até a hora que eu passo dificuldades, que aí as pessoas olham para mim para me ajudar, eu tô pertencendo. Muitas vezes eu tô pertencendo abrindo mão da minha felicidade, da minha prosperidade, até da minha saúde. Gravada aqui que deu uma mensagem da bateria. Eu estou a qualquer custo buscando pertencer, né? Então, é a primeira lei sistêmica, ordem do amor. Então, a hora que você olha e percebe como está conectado com tudo isso que eu fui trazendo, por um amor cego, que existe o eu pertenço de uma forma saudável e honro, ou eu pertenço por um amor infantil e me emaranho. Vou explicar, tá? Eu pertencer de uma forma saudável e honra é o que eu falei pra vocês. Qual que é a melhor forma? Vou cuidar de mim, vou cuidar das minhas feridas que aconteceu lá atrás, vou ver que peso que eu não preciso mais carregar e vou olhar pra minha vida, vou entrar em ação, vou fazer movimento, vou cuidar muito bem do maior bem que eu recebi, que é a minha vida. Isso é honrar. Isso é honrar as pessoas que nós amamos. E eu vi que meu tio entrou aqui agora e ele me fez lembrar da minha avó. Meu tio é o irmão do meu pai. E minha avó paterna é uma pessoa que eu amo e amei demais, né? E quando ela faleceu, foi muito doído para todos nós, né? Até hoje, assim, dói, me emociono em falar dela. Só que hoje eu sei que a melhor forma de eu honrar ela e tudo que essa mulher fez é sendo muito feliz. É cuidando muito bem de mim, né? E como a gente tem amanhã o feriado de finados, eu não sei quem, não sei se a palavra é comemora, mas quem é conectado com esse feriado, a melhor forma de honrar as pessoas que você sente falta, que você amou, que doeu terem partido, e se doeu é porque elas foram importantes para você, é ser muito feliz. Isso é o amor saudável e a gente pertence dessa forma. Só que quando a gente não tem consciência, a gente vai para amor cego, que é o amor infantil. O que isso quer dizer? Eu me emaranho, eu fico preso. Eu amo tanto você, vó, que eu vou repetir os mesmos padrões de passar dificuldades. Eu amo tanto você, mãe, que eu vou ser guerreira igual a você. Eu amo tanto você, pai, que eu vou ter a mesma doença de pele que você. Eu amo tanto vocês e senti tanto a falta que eu vou travar minha vida para ver se vocês olham para mim. Percebe? Existe uma forma que é saudável e uma forma que não. Então essa é a primeira lei sistêmica e comece a observar na sua vida como essa lei tem agido. A Vivian falou, eu tenho isso com meus 2 filhos, na mesma idade, os 2 com rejeição a alguns alimentos e todos comiam muito bem. Bom saber, irei olhar para isso. É isso mesmo, Vivian, e começa a perceber que tipo de alimentos, que idade, o que aconteceu com você nessa idade, porque quando a gente fala sobre, deixa eu ver o termo que você usou, de rejeitar o alimento, né, de ter intolerância a algum alimento, é alguma coisa que eu não estou conseguindo digerir. E aí é importante ser trabalhado. Por exemplo, o bebezinho que tem intolerância ao leite materno, tem alguma coisa. Muitas vezes tem a parte do materno que precisa ser olhado dentro do sistema familiar, tá? Então tem essa primeira lei sistêmica, ordem do amor, que é pertencimento. Então comece a olhar para a sua vida hoje
para onde está travado, para as coisas que estão se repetindo e começa a falar assim, caramba, tem esse pertencimento, né? Essa necessidade de pertencer. Se eu conquistar isso que eu digo que eu quero, se eu tiver essa vida que eu digo que eu quero, diferente de quem eu vou ser? Quem eu corro risco de me afastar? Quem eu corro risco de ser julgada? Provavelmente a resposta está aí. A pessoa que vier pode ser que seja a pessoa que você está a qualquer custo querendo pertencer. E quando a gente faz o extremo oposto, porque muitas crianças que sentiram falta, por exemplo, dos pais, lá na infância, sentiram tanta falta, fizeram tanto esforço para ser amados, que aí vai criando raiva, mágoa, que no fundo é aquela criança que só queria ser vista. E aí, o que eu faço na fase adulta? Eu quero ser o extremo oposto dessa pessoa. E isso também é a busca por pertencimento. É aquela criança dentro de você que está se debatendo e fazendo o extremo oposto para ver se os pais olham para ela. Inclusive, a gente travar a nossa vida é a melhor forma da gente se vingar dos nossos pais. De falar, olha para mim, olha o tanto que faltou. Só que aí, o que acontece? Você está se retraumatizando. Você continua presa naquela parte que doeu. E aí, a Ju falou, meu filho teve intolerância ao leite da vaca, não tem enzimas digestivas para eita, que eu engasopei, pro leite animal. Às vezes é importante olhar, Ju, ver se isso ainda tá, né? Porque o digerir tá muito relacionado a digerir situações, né? Essa intolerância ao leite à vaca foi a partir de que idade, enfim, eu falo isso, essa questão inclusive do leite, por experiência própria. Tá? Quem me acompanha aqui faz muitos anos, em 2016, se não me engano, eu tive intolerância à lactose. Uma intolerância extremamente forte. Uma intolerância, assim, absurda. Se eu comesse isso aqui, ó, de queijo, e se eu tomasse mesmo que 2 comprimidos daqueles que falam que resolve, eu passava mal do mesmo jeito. Eu cheguei a ser internada por conta dessa intolerância à lactose. Eu tive que ficar 24 horas sem poder nem tomar água. A única coisa que podia é pegar o algodão e molhar minha boca pra não ressecar tudo. E aí, o que era? Só que eu tinha consciência e resolver a situação passou. Existiam algumas situações que eu precisava resolver, algumas decisões que eu precisava tomar na minha vida e que como eu tava ali, vamos esperar mais um pouquinho, meu corpo deu um jeito. A partir do momento, fiquei internada, falei, não, agora não dá. Comecei a resolver, passou. Sem tratamento nenhum, eu juro. Isso é mágica? Não, gente, o nosso corpo, ele só traz as informações sobre o que a gente precisa. No meu caso, é sobre o que eu precisava resolver. Então a gente falou, só pra voltar, porque eu tô me empolgando aqui, daqui a pouco a gente tá até o fim do dia aqui. A primeira lei sistêmica, então, do pertencimento, comecem a perceber isso. A segunda é a hierarquia, que foi o que eu falei pra vocês ali da arquibancada, né? Que isso quer dizer? Isso, que quem veio antes tem precedência. Não adianta eu querer ser... Eu falo que tem gente que são órfãos de pais vivos. O que isso quer dizer? E eu já me coloquei nesse lugar, tá? De querer me colocar como mãe da minha mãe, de me sentir maior que ela, de querer tomar decisões, de querer proteger demais. Isso não faz bem nem pra mãe e nem pra quem é o filho. Isso me rendeu, inclusive, hérnias. E, gente, coisa de doença, vocês não imaginam o tanto de coisa que eu já tive. Aí fui aprendendo a me cuidar e graças a tudo que eu passei, hoje eu tô aqui com a profissão que eu amo. Então, você está no seu lugar? É sobre esse estar no lugar. Só que primeiro a gente olha para esse pertencimento, que é a necessidade básica do ser humano, que todos dentro do sistema familiar têm o direito de pertencer, né? A hora que a Mari trouxe sobre os abortos, inclusive esses bebês. Então todos têm o direito de pertencer. A partir do momento que todos pertencem, precisa estar organizado dentro da hierarquia. Porque se tem algum excluído, percebe que a hierarquia já vai bagunçar? Porque tem uma cadeira vaga e aí para onde que eu sento, para onde que eu vou. Então veja se você está no seu lugar. Dentre os irmãos, no seu lugar de filho, de neto. Porque se você sente pena, você sente culpa, você sente dó dos pais, de qualquer pessoa na verdade, mas principalmente de quem é mais velho, você não está no seu lugar. Oi, Suzy, boa tarde. Obrigada, Ju.
Eu, por muito tempo, fiquei fora do meu lugar. Isso não me custou só a saúde. Custou muitas vezes muito esforço na carreira, custou muitas vezes uma montanha-russa financeira. Custou muitas vezes eu ser promovida e não achar a mínima graça. Ai, que bom, consegui. Não tinha graça, não tinha prazer, não tinha alegria. Por mais que quem tava de fora, como eu sempre fui, eu aguento o tranco, deixa que eu faço. As pessoas não faziam ideia dos problemas que eu passava. As pessoas de fora achavam que tava tudo maravilhoso. Mas por dentro, era uma guerra só. Porque dentro de mim, primeiro, tava já... A hierarquia ali tava toda errada, porque eu queria ser mãe de todo mundo. Não era só da minha mãe, não, era todo mundo. Todo mundo. E aí ficou pesado, eu fui uma que falei assim, acho que eu não quero mais saber de gente, não. E para eu pertencer a qualquer custo, eu queria continuar sendo guerreira como eram guerreiras todas as mulheres do meu sistema familiar. Só que agora eu não preciso mais guerrear. E a última, lei sistêmica ordens do amor, é o equilíbrio de troca. O que isso quer dizer? Isso vale para todas as relações pessoais e profissionais. Eu faço algo por você, você faz algo por mim. Eu faço algo por você, você faz algo por mim. Então, para quem trabalha em empresa, eu presto o meu serviço e recebo o meu salário. Quando eu vou contratar um serviço, eu faço pagamento pelo serviço, a pessoa me entrega o serviço dela. Quando eu vou no supermercado, eu pego um produto e passo o meu cartão. Nas relações também. Eu fiz algo legal pro marido, vou receber algo legal. Fiz algo legal pro amigo, vou receber algo legal. Precisa ter esse equilíbrio. O que muitas vezes acontece dentro de qualquer relação? Uma pessoa se doa demais, é o público que eu mais atendo, porque a gente atende semelhantes, então eu atendo as pessoas que se cobram para ser perfeitas, que vão acumulando um monte de curso, que vai acumulando um monte de coisa, que carrega a família e todo mundo nas costas, enfim. Então a pessoa se doa demais, faz, tem a sensação que as pessoas só te procuram quando precisa, a outra pessoa só aprende a receber, em algum momento existe o afastamento. Ou essas pessoas ficam próximas, mas começa a vir raiva, mágoa, jogar na cara. Então, para qualquer tipo de relação pessoal ou profissional, precisa existir uma troca. Porque se não existe essa troca, primeiro, se a gente só recebe, a gente não consegue nem aproveitar. Sabe quando? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu um monte de livro, aqueles livros em PDF. Que não está pagando pelo trabalho da pessoa que escreveu aquele livro, pelo trabalho da editora e dos colaboradores da editora, pelo trabalho da logística e de toda a distribuição. E aí o que acontece? Você vai recebendo, você olha aquele livro que é gratuito, não aproveita tanto, porque não houve equilíbrio de troca. E por isso que muitas vezes eu falo para vocês aqui na live, eu vou trazer o que é possível dentro da live, para que a gente continue tendo esse equilíbrio de troca. E aí eu sempre peço, finalizando, pra gente ter o equilíbrio como retribuição, curte lá, comenta como que foi, compartilha. É a forma de a gente ter equilíbrio dentro das relações. Qual que é a única exceção com relação a esse equilíbrio? A relação nossa com os nossos pais. Ou de quem tem filhos, dos filhos com vocês. Porque o que os pais fazem pelos filhos é doação. Que a gente nunca vai conseguir retribuir. Mesmo que os seus pais não fizeram, você tenha registrado dentro de você, meus pais não fizeram nada. Se hoje você está aqui, você recebeu de um homem e de uma mulher um bem mais precioso que você vai receber, chamado vida. E isso a gente nunca vai conseguir retribuir. Como os filhos também não. Como que eu retribuo, então, como que equilibra, então, se não vai ter como, né, essa conta não fecha? A forma que a gente retribui a vida que nós recebemos são duas. Existem duas formas. A primeira é através dos filhos, dando continuidade à vida, dando continuidade ao sistema familiar, repassando tudo aquilo que você aprendeu. E a outra forma é através do trabalho, através do nosso servir. Porque como que funciona com relação ao trabalho e com relação ao dinheiro? O dinheiro, ele é energia de vida. O dinheiro é o leite materno da vida. Então, quando a gente nasce, para a gente sobreviver, a gente recebe o leite materno. Na fase adulta, como adultos, nós fazemos o dinheiro, que é o leite materno da vida. Então, eu preciso estar conectada com essa vida para que o dinheiro possa vir. E como que isso funciona? Eu sirvo através do meu trabalho. E o dinheiro vem como consequência.
Porque se muitas vezes isso acontece com muitas pessoas, eu fico focando só dinheiro, 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 dinheiro. O dinheiro sai correndo. Imagina aquelas cenas bem de coisa doida, de coisa cômica, sabe? Daquela pessoa assim, ó, desesperada, querendo pegar uma coisa, aquela coisa correndo. É o que acontece se a gente fica com esse único foco. A partir do momento que seu foco está no seu servir, e é claro que você precisa e deve receber por isso, mas a partir do momento que você foca no que você precisa fazer, você se conecta com o servir, você se conecta com a vida e, consequentemente, você se conecta com o dinheiro. A partir do momento que você se valoriza também, é claro. Porque se você não se valorizar, você vai falar, não precisa me pagar não. Ixi, eu dou um desconto. Ah, imagina. Não é assim, não. Porque a hora que você não precisa pagar não, dou um desconto, não sei o quê, você tá tirando a dignidade, inclusive, da outra pessoa. E você tá fazendo um esforço para aquela pessoa querer continuar tendo você por perto. Então, esse servir é independente do cargo, da função, do que você exerce como trabalho. Todo e qualquer tipo de trabalho é importante. É uma grande engrenagem em que cada um vai cumprindo o seu papel para as coisas acontecerem. Se alguém deixar de exercer uma atividade, para toda essa engrenagem, toda essa cadeia. Então, o servir, a hora que eu sirvo, a hora que eu faço, eu gero um desequilíbrio. Lembra que eu falei? É equilíbrio de troca. Eu dou, eu recebo. Eu gerei um desequilíbrio, qual que é o próximo passo? Eu vou receber. Aí eu sirvo. E é assim que as coisas funcionam. Então, comece a olhar para tudo isso dentro da sua história. É importante, acima de tudo, tenha clareza do que você quer conquistar. E eu quero reforçar mais uma vez, o ano não acabou. E não é porque vai virar o ano que... E eu sou muito realista, gente. Eu sou muito realista mesmo. Eu não sou aquela que ficou contando história bonita, que falo que tem passe de mágica e que falo dá 3 piruetas que as coisas... Não sou dessas. Nunca vou ser. Acho que um dos meus valores mais fortes é ter transparência com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu falo e com as pessoas que estão aqui. Então, não é mudar de 2023 para 2024 e falar feliz ano novo que as coisas vão mudar. A mudança acontece dentro de nós. De dentro para fora. É a gente que faz as coisas acontecerem. Então, se você esperar o próximo ano, você já está plantando a procrastinação para 2024. A sementinha já está lá. Porque 2024 eu faço, não é agora. Para construir o 2024 não é lá, você precisa plantar semente agora e regar e cuidar. Então não jogue a toalha. Cada segundo que está passando é um segundo da sua vida. O que você tem feito com esse tempo da sua vida? E eu não estou falando que você tem que ser uma máquina. A gente tem o direito e deve parar, descansar, curtir, precisa ser gostoso, precisa ser alegre. Só que a gente precisa se movimentar, porque a vida é movimento. Quem tá parado, a procrastinação quer dizer você tá se distanciando cada vez mais da vida. E, consequentemente, do dinheiro e das coisas fluírem e de serem leves. Então, começa a olhar para isso e agir a partir de agora. Amanhã, se pintar saudade ou hoje já começar a pensar nas pessoas que já se foram, tá tudo bem, acolha, não é sobre anestesiar, porque eu sou totalmente contra anestesiar e virar uma máquina. Porque isso é ficar longe, desconectar da vida também. É sobre sim sentir, é sobre sim lembrar, mas é sobre honrar cada pessoa que pode ser que você sinta saudade, sendo muito feliz. É o melhor presente que você pode dar para cada uma delas e é o melhor e maior presente que você pode dar para você. Que a partir disso, trabalhando tudo isso que eu fui trazendo aqui na live, aí sim você pode ter êxito na sua vida, êxito na sua carreira, naquilo que você quiser. Então coloque em prática. Se tiver alguma dúvida, envia por direct, aos poucos eu vou respondendo. Quem for participar do programa de aceleração na próxima semana, vejo vocês lá. E quem quiser mais informações, manda direct que aí eu vou respondendo um a um, passando todos os detalhes para vocês. Tenha uma ótima tarde, daqui a pouquinho a live vai estar disponível, como a gente sempre combina, como equilíbrio de troca, curte, clica no avião, compartilha para que mais pessoas
possam assistir esse conteúdo e coloca nos comentários qual o principal aprendizado que você teve com tudo isso que a gente conversou aqui. Um beijo, uma ótima quarta para você, um excelente feriado. Tchau, tchau.